Começa agora o programa Momento da Palavra. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos. É bem verdade que realmente a igreja se expandiu para cada lar. Minha casa também tem sido uma extensão de Vila Alpina e glorificamos a Deus por tudo isso também, né? Eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas eu gostaria de ler um texto. Gostaria de ler todo o texto, tá? Mas vou ler somente alguns versículos do capítulo 21 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, onde diz assim: disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. A partir do versículo 15 do mesmo capítulo diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, estamos vivendo um momento de más notícias constantes. E hoje muitos sociólogos, muitos psicólogos, colegas aí de Karen, né, da Gigi, da tia Carol, né, têm se preocupado com algumas síndromes que têm ocorrido paralelo a esse momento pandêmico. Entre eles têm ocorrido crises, síndromes que estão até nomeando como síndrome da caverna. Outros ainda estão dizendo de uma síndrome reativa de depressão pós-pandemia, uma DPP mudada, né? Que até então era depressão pós-parto, né? Agora já estão falando em pós-pandemia também. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos e com as irmãs de como é que estamos enfrentando as nossas crises e que ocorrerá a partir dela, como estamos vivenciando o pós-crise. Porque, irmãos, hoje não vivemos mais o ontem. Os processos do luto que estamos enfrentando, de perdas, já não são mais vivenciados como antes vivenciávamos, com cultos fúnebres, com momentos de aconselhamento, com visitações. Hoje isso já não tem sido mais tão presente, tão comum. E como é que estamos vivenciando tudo isso? Pedro estava vivenciando um processo de crise uma síndrome pós-crise muito grande. Por quê? Jesus morreu, ele ressuscitou, já havia aparecido outrora, apareceu para alguns dos discípulos, apareceu para outros dizendo: olha, veja minhas mãos. Foi buscar aqueles que estavam caminhando para Emaús. Mas Pedro enfrentava uma crise pessoal muito grande, porque Pedro negou Jesus. É claro que mesmo após Jesus ressuscitar, um dos evangelistas vem dizer que Jesus fala assim: olha, diga aos discípulos que eu ressuscitei, e também a Pedro. Ele chega a enfatizar isso, mas talvez essa notícia não tenha chego aos ouvidos de Pedro. Fato é que Pedro já tinha visto, constatado a ressurreição, mas ele não tinha tido um particular com Jesus.
E chega nesse momento, irmãos, ele desiste. Ele não consegue vivenciar a sua crise, ele não consegue administrar a sua dor em momento da crise, e ele diz: vou pescar. E como ele era um formador de opinião, logo alguns dos seus amigos, discípulos também disseram: vamos com você. E ele retoma a sua própria história, longe do chamado que ele teve de Jesus. Irmãos, infelizmente hoje estamos vivendo um semelhante momento, porque muitos, no hábito, no costume do distanciamento da igreja, da irmandade, tem se acostumado até mesmo com algumas práticas não comuns ao cristão. E esse momento de crise acaba sendo tão costumeiro que ele diz: vou pescar novamente. Irmãos, infelizmente há uma necessidade de nós, quanto crentes, obreiros e obreiras, nos atentarmos a esta evasão que tem ocorrido em meio às crises, principalmente após ela. Pedro não tinha força, ele falou assim: vou pescar. De repente aparece Jesus em meio a tudo isso, e eu me recordo de uma frase, quando caíram as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, no momento que ficou marcado, acho que na mente de cada um de nós, de todo mundo. Quando caíram aquelas torres, questionaram a filha do grande evangelista Billy Graham, perguntaram para ela: onde estava Deus quando caíram as torres? E ela, diante de um argumento bastante contundente, ela disse: onde estamos nós cristãos diante da queda, diante da crise, diante dos problemas sociais? Irmãos e irmãs, Pedro estava vivenciando esta crise, até o ponto que Jesus aparece, e quando ele se apercebe que Jesus estava ali, ele se atira na água, buscando se esconder. E isso ocorre também, porque eu vejo Jesus nunca nos abandona, ele nunca, como diz o louvor aqui que nos antecedeu, ele nunca nos deixa sozinhos. Ele usa uma palavra, quando ele se aproxima nessa pesca decepcionante, e eu fico imaginando Pedro, um grande pescador, voltando a pescar e não pescando nada. Ele fala assim: nem para isso eu sirvo mais. Crente, deixa eu te avisar uma coisa: você que está pensando talvez em se desviar, você nunca mais vai conseguir deixar o nome de crente. Pode até ser chamado de crente desviado, mas crente vai estar junto com você. Irmãos, Jesus, ele está sempre conosco. Ele chega a chamar: filhos, eu estou aqui, lança a rede mais uma vez. Irmãos, ele ainda nos chama de filhos, mesmo em meio às nossas crises, ele nos chama de filhos. Mesmo em nossas limitações e fraquezas, ele ainda nos chama de filhos. Pedro, ele se esconde. Diz que os discípulos começaram a puxar a rede, mas eu não vejo explicitado essa atitude também de Pedro, até o momento que eles, ao puxarem a rede, Jesus já está com o jantar pronto, já está com a jantinha pronta, come com eles, e aí ele vai ter um particular com Pedro. Mas ele não chama Pedro de Pedro, como aquele Pedro que fazia parte dele, da grande pedra. Ele chama ele de Simão, pois foi isso que ele alimentou, a sua antiga natureza. Simão, você me ama? E ele falou assim: eu te amo, Senhor. O texto fala-nos 3 vezes, de forma repetida, acerca desse questionamento e da mesma resposta. Mas olhando para o texto,
e aí me perdoem, por favor, é importante nós compreendermos o texto, como foi escrito por João, quando ele fala acerca deste amor, da variedade deste amor. Hoje é muito comum em nossas redes sociais, colocarmos um coraçãozinho, né? O coraçãozinho é um símbolo do amor assim para tudo, né? Alguém coloca um pudim, você coloca um coraçãozinho. Coloca um cachorrinho, você põe um coraçãozinho, não é assim? Então, mas é o mesmo jeito de amor que você tem pelo pudim, pelo cachorro e pelos parentes? Não, né? É a mesma coisa. Jesus está questionando. E ele falava-se de um amor de entrega. Ele perguntava de um amor, que no grego é agapau. Ele falava assim: você me ama, mas um amor sacrificial, disposto a se entregar. Irmãos, outrora ele havia dito que ia seguir Jesus até o fim, mas no primeiro questionamento ele começa a negar a Jesus. Jesus era de Belém, era chamado, porém, de Galileu, porque o seu ministério se deu ao norte da região palestínica. Então ele era um nordestino. E quando questionado acerca de quem era Pedro, falou assim: mas você era seguidor dele, não é? Eu disse: não sou. Era a mesma coisa de perguntar para um nordestino, falou assim: olha, você é nordestino, né? Ele dizia assim: não sou não, ó gente. Não, o seu vocabulário te denuncia, não adianta você negar. E era o que Pedro agora estava vivenciando, esta crise, lembrando do seu negar. E quando Jesus o questiona: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Ele responde: Jesus, eu gosto de você. Pois é esse tipo de amor que é apresentado, um amor filé, um amor de amizade. E Jesus fala assim: então apacenta minhas ovelhas. E pela segunda vez ele questiona: Simão, você tem um amor sacrificial por mim? E novamente Pedro, com dor e vergonha, creio eu, responde: eu gosto de você, Jesus. Pela terceira vez vem o questionamento, e só que de forma diferente. Jesus agora pergunta para Pedro: Pedro, você gosta de mim? Ele não pergunta de um amor sacrificial, ele pergunta se ele está disposto a ser irmão. E Pedro responde: Jesus, tu sabes de todas as coisas. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Você conhece as minhas limitações, você conhece as minhas fraquezas, você conhece que eu não posso de mim mesmo, você conhece cada uma das minhas limitações. Eu gosto de você. Irmãos, vivemos um momento de crise, e esse momento alguns têm vivenciado de forma tão contundente, onde as limitações, onde o velho homem, onde a velha natureza tem se levantado de tal forma que não nos sentimos capacitados de voltar ao seio da igreja. Muitas vezes não nos sentimos confortáveis em voltar a comungar com os irmãos, mas saibam, Ele ainda nos chama de filhos e filhas, Ele ainda nos ama. Irmãos, por mérito nenhum de nós estávamos aqui, por merecimento nenhum de nós aqui estávamos. Se aqui estamos é porque Ele nos amou primeiro, é porque Ele se entregou por nós. Não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, não estamos aqui porque nós merecemos, mas pela infinita graça do Senhor é que aqui estamos. E Jesus fala: você vai aprender este amor,
Você vai aprender este amor sacrificial, sabe como? Apacentando as minhas ovelhas. Irmãos e irmãs, só podemos aprender este amor sacrificial quando começamos a olhar as necessidades daquele que está ao nosso lado. Não olhar as nossas limitações, não olhar as nossas falhas, mas olhar a necessidade daquele que está ao nosso lado, daquele que podemos fazer algo e muitas vezes não fazemos. Aqueles alunos e alunas que fizeram história da igreja comigo e até na TV também, deve se lembrar que um momento de crise, de uma pandemia muito grande por volta do 3º século, onde as cidades eram sitiadas para que a praga se limitasse àquela cidade e morressem. Alguns homens invadiam aquela cidade sitiada, a cuidar dos moribundos, a cuidar dos famintos, e esse era aqueles que eram chamados pela igreja de diáconos, que é aquele que serve, aquele que é um escravo voluntário. E a história da igreja só chega até nós também por este episódio, por causa do serviço social prestado pela diaconia da igreja. Irmãos, vivemos um momento de crise, e no lugar de perguntarmos onde está Deus nesta crise, vamos perguntar o que estou fazendo nessa crise. Somos limitados, é verdade, não somos merecedores, é verdade, mas que possamos exercitar a nossa cristandade no servir ao outro, que possamos compreender que Ele ainda nos chama de filho, que possamos compreender que Ele não nos deixou. Devemos compreender que Ele ainda é por nós. Momento da Palavra.